Salve, salve, vestibulando! E aí, tudo certo? Tudo bem? Vamos lá resolver mais uma questão da prova de linguagens do Enem? Então vem comigo! Bom, sempre trabalhamos então com um texto introdutório, bem característica do Enem, toda a questão contextualizada, né? Toda a questão com um texto de apoio. No entanto, antes da gente fazer a leitura, a gente identifica o comando da questão, saber o que ela pede, saber o que ela quer, saber se tem algum tipo de orientação específica. Dessa forma, a nossa leitura vai ser bem melhor orientada, muito mais objetiva, e a gente pode pegar uma caneta, um lápis e aí, anotando o que há de relevante no texto, já sabendo o que é necessário procurar. Então vamos lá identificar qual é o comando da questão e sobre o que ela fala. Os recursos composicionais que inserem a obra no chamado romance de 30 da literatura brasileira manifestam-se aqui em qual parte, né? Bom, a gente pode partir do romance de 30. Vamos contextualizar bem rapidamente? Me ajuda aí a buscar na memória as características dessa turma chamada romance de 30. A gente está falando da segunda geração modernista brasileira. Essa turma que, na prosa, trabalhou com uma perspectiva regionalista, abordando aspectos da realidade com um viés cru dentro de regiões do Brasil, demonstrando ali as principais características daquele povo e daquela região. Então a gente já tem um apanhado teórico que será utilizado aqui para procurar as características que a gente acabou de falar, determinantes para a identificação do romance de 30. Então, basicamente, o comando da questão é o que prova para nós que esse texto pertence à geração de 30, né? A segunda geração modernista. Era o êxodo da seca de 1898, uma ressurreição de cemitérios antigos, esqueletos redivivos, com o aspecto terroso e o fedor das covas podres. Os fantasmas estropiados como que iam dançando de tão trôpegos e trêmulos, num passo arrastado de quem leva as pernas, em vez de ser levado por elas. Andavam devagar, olhando para trás, como quem quer voltar. Não tinham pressa em chegar, porque não sabiam aonde iam. Expulsos de seu paraíso por espadas de fogo, iam, ao acaso, em descaminhos, no arrastão dos maus fados. Fugiam do sol e o sol guiava-os nesse forçado nomadismo. Adelgaçados na magreira cômica, cresciam, como se o vento os levantasse, e os braços afinados desciam-lhes aos joelhos, de mãos abanando. Vinham escoteiros, menos os hidrópicos, de acite consecutiva à alimentação tóxica, com os fardos das barrigas alarmantes. Não tinham sexo, nem idade, nem condição nenhuma. Eram os retirantes, nada mais. Interessante que aqui a gente vai descobrir de quem que ele está falando. Durante o processo narrativo, descritivo, a gente pode até ficar em dúvida se ele está falando de algo metafórico, se ele está trabalhando com a descrição de algo fantasmagórico, fica no ar, né, esse processo. Quando a gente percebe aqui no finalzinho que ele está falando dos retirantes, eu já consigo fazer então uma conexão lá com a turma de 30. Basicamente, a gente estaria falando de um grupo de autores que abordaria a nossa realidade a partir de uma perspectiva de descrição do ambiente regional e do morador daquela região com uma perspectiva, com um olhar crítico, sem idealização, objetivo, demonstrando necessariamente o que ali se encontra. Todo o processo que é feito vai dando uma ilusão de que ele está falando de elementos de fato fantasmagóricos. Porém, quando a gente passa o êxodo da seca, então o êxodo é um processo de fuga. Esses retirantes estariam fugindo de uma seca muito forte. A configuração como esqueletos, né? Isso aqui é muito marcante. Já tem o aspecto visual, então a gente já consegue criar na mensagem, criar na nossa imagem aqui, criar na nossa cabeça, perdão, a imagem de elementos quase que esqueléticos, extremamente magros.
todo o processo que se segue, os fantasmas estrupiados iam dançando de tão trôpegos e trêmulos, quase como se, ao invés de eles carregarem as pernas, movimentarem, as pernas iam levando esses indivíduos, quer dizer, um andar sem força, né? A gente não tem ali uma movimentação de alguém que está em condições. Andavam devagar, olhando para trás, como quem quer voltar, afinal eles foram expulsos, eles estavam fugindo graças à seca. Não tinham pressa em chegar porque não sabiam nem sequer para onde iam. Quando ele coloca espadas de fogo, das labaredas, né, das queimadas em decorrência de uma seca severa, e que a gente percebe depois que está aqui. Tudo isso tem a ver com o sol. Período de seca, um sol muito forte. A gente está falando muito provavelmente, então, de um semiárido, né, de uma região de semiárido, com um sol escaldante e uma seca constante, a ponto de expulsar os indivíduos daquela localidade. Aqui tem um processo de caracterização de quão magro está cada indivíduo, né? Adelgados, finos, e depois das doenças, né? Os hidrópicos, e aí mostrando aquela alimentação tóxica que vai trazer as barrigas inchadas. Então a gente tem a configuração de seres muito magros, esqueléticos, porém com a barriga inchada, por culpa de uma alimentação tóxica, doentes. Tudo isso vai criar um cenário de pessoas numa situação de sofrimento, que fogem da seca e que não sabem necessariamente para onde ir. Daí a ideia dos retirantes. A gente consegue identificar então as características do romance de 30, falta agora ver em qual alternativa ela está manifestada. Vamos lá. Eu tenho ali um desenho cru da realidade dramática dos retirantes. Lembra que a gente falou de um aspecto objetivo? Essa geração ela revela sem nenhuma exaltação, sem nenhuma subjetividade, sem nenhum drama. É objetivo, é direto, é assim que é. Essa realidade ela é dramática porque ela é sofrida, ela não é idealizada, ela não é dramática porque idealizou-se um sofrimento, porque é triste, porque de fato consiste em um drama, em um sofrimento. Aqui, tudo bateu. Vamos só confirmar nas próximas, ver se a gente pode marcar sem nenhum problema ou se tem alguma outra que me chama a atenção e a gente faz uma análise. Indefinição dos espaços para efeito de generalização. Não falamos que geração de 30 também é conhecida como uma geração regionalista, ou seja, que caracteriza uma determinada localidade? O que eu não quero aqui é um efeito de generalização. Eu quero marcar a região. A análise psicológica da reação dos personagens à seca. Aqui a minha análise ficou voltada ao corpo, à doença, ao aspecto fantasmagórico, e não a uma análise psicológica em reação à seca. Engajamento político do narrador frente, diante das desigualdades. A gente não tem um engajamento político dele, ele faz a descrição. A descrição pode gerar ali algum tipo de questionamento, pode chamar a atenção para algo? Pode. Isso pode se tornar um engajamento político? Pode, mas não está. A gente não vê no texto o engajamento político do narrador, não há um discurso dele politizado, há um processo descritivo. Contemplação lírica da paisagem transformada em alegoria. Contemplação é um processo descritivo, de exaltação, ali, de observação. Lírica, porque trabalharia com a subjetividade, com o caráter afetivo, subjetivo do eu. A gente não tem isso. A gente tem uma descrição ali totalmente precisa a partir de um visual que é fantasmagórico. Portanto, não temos dúvida em afirmar que, de fato, aqui a gente fica na alternativa A. Então, o romance de 30, regionalista, segunda geração modernista, com um desenho cru da realidade dramática dos retirantes. Tudo certo? Valeu, até mais!